Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Não, Petrobras, né? Qual foi o vídeo que você fez? Petrobras. Foi o vídeo sobre educação ou Petrobras? Tem que falar da Petrobras, temos. Vamos falar. A última foi do... Eu fiz 2, é que eu não postei ainda, eu postei da Petrobras, é verdade. Teve o debate do prejuízo da Petrobras. Vai, Petrobras. a grande empresa de prejuízo. Então, vamos lá. Esse foi o debate aí, né? O que eu falei, inclusive alguém mandou ontem aí, falando que você tinha comentado sobre o assunto. Eu falei, cara, a Petrobras agora é uma empresa de capital misto, né? Mas ela ser uma estatal, sim, etc. Um monopólio natural e tudo mais. Isso daí não é problema nenhum. Não, é um problema. Você acha que já é um problema? Sim. Tem que ser 100%. Não precisa ser 100%, mas a parcela do misto dela que detém de capital estrangeiro é muito alta. E aí a gente pode pegar, por exemplo, Equinor, que é a empresa da Noruega, é uma porcentagem muito pequena que eles abrem para capital estrangeiro. O resto, eles, inclusive, já deve ter ouvido falar do Fundo Soberano da Noruega, né, que é bem famoso assim. Justamente eles pegam petróleo e investem no Fundo Soberano Nacional. Então, pode ter uma capitalização? Eu defendo que tenha uma mínima. 10, 15%, tá bom. O Tamir talvez defenda 0, mas eu acho que nessa margem, assim, pequena, beleza. Agora, da forma que tá a Petrobras hoje, não. Só uma coisa aqui, só para não terminar esse assunto, tá? Que eu ia trazer para as pessoas não ficarem aí a título de informação. As 5 características de relação de emprego. Pessoalidade, ou seja, você não pode mandar uma outra pessoa lá no seu lugar, como um pintor, igual eu falei aqui, né? Que é uma relação de prestação de serviço. Não eventualidade, ou seja, não pode ser um trampo... hoje, daqui 3 meses, volta, não é? Tem que ser um trampo eventual, né? Ou não eventual, aliás. Subordinação, né? Você tem um chefe ali fungando seu cangote o dia inteiro. Sim. Onerosidade, o trabalho deve ser remunerado, né? Tem, assim, pagamento todo mês ou toda hora, tal, enfim. E a pessoa tem que ser física, não pode ser uma pessoa jurídica, tá? Essa é uma relação de emprego. CLT regula isso, tá, gente? Relação de emprego. Enfim. Sobre a Petrobras, cara, é assim, o petróleo, ele é um setor estratégico para todo mundo. 80% das empresas petroleiras do mundo são estatais. E as outras 20 trabalham em cartel. Que é dos Estados Unidos. Não tem... Cara, é isso mesmo. Não tem o resto do mundo assim. é estatal, da China, Noruega, tudo estatal. Porque mexe no preço de tudo. Mexe no preço de tudo e tendem a ser monopólios por natureza. Foi o que eu tava tentando explicar pro engenheiro Léo. Cara, você não abre McDonald's em cidade que... Você não abre um McDonald's do lado do outro em cidade que não tem uma densidade demográfica. Porque você não tem demanda para aquilo. Imagine refinaria. Você monta uma refinaria numa região, ela vai atender aquela região ali inteira. Você não vai montar uma refinaria do lado da outra, não ou tem 2, 3. Não existe concorrência entre elas. Não tem como você criar uma concorrência nesse nível. Entendeu? Então, ele por natureza, ele já é um monopólio. Por isso que 80% do mundo, tá todo mundo fazendo isso. Ou é estatal, ou as 7 irmãs, né? Que americanas, cartelizadas. Que também está à mercê do governo do governo americano. Sim. Ninguém tá todo. Não pode a chinesa... Imagine isso, uma chinesa sair de lá igual o mundo tá hoje. A chinesa estatal sair de lá pra comprar uma irmã lá na... Não existe isso. A legislação americana não permite. Não tem como. Não deixa. Então, isso mexe com o preço de tudo. Mexe com o preço desde o salário da Dona Maria até a sacolinha que a gente usa no mercado. Mexe com o preço de tudo. Sim. Inflaciona tudo. Então é uma coisa muito estratégica. O brasileiro vendo disso, sabendo disso, os trabalhistas, diga-se de passagem, sabendo disso. Isso aqui é um problema, todo mundo é assim, isso aqui cria guerra no mundo, morre gente por causa disso, cria bomba atômica por causa disso, invade território por causa disso. Vamos criar a nossa. Todo mundo foi lá, contribuiu um pouquinho, o Estado brasileiro foi lá e criou. O negócio tá lá bom, funcionando. Quer vender pra quê? Por que as pessoas... Aí foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva que foi abrir capital da negócio lá na Bolsa de Nova York. Foi ele que foi fazer isso. Aí sai achando que é o gostosão. Aí vem a esquerda inteira, essa dita esquerda brasileira, defender essa porcaria. E tá aí a Petrobras, vendida, com capital, estrangeiro mandando e desmandando dentro da parada. Mas ele já não fez por causa que a Petrobras já estava pecando de dando prejuízo? Não. Pecando na exploração. Não, o que... Precisava de recursos para explorar mais, certo? A desculpa... Ela tinha uma capacidade limitada
Só que na prática, na verdade, justamente, a gente tem um aumento do investimento estrangeiro, mas o número de refinarias em operação, até onde eu sei, ficou quase estável. Teve uma mudança muito pequena. E o que a gente precisa é justamente isso. Assim, a Noruega, que é um país minúsculo, tem mais refinarias que o Brasil em atividade. Então a gente precisa investir no setor de refinamento de petróleo. Que a lógica do Brasil é, a gente extrai o nosso petróleo, vende bruto e compra refinado. Então, naquela época tinha essa questão do petróleo pesado. Hoje em dia com pré-sal mudou. Não tem mais isso. Na época atrás, sim, era dito que o petróleo brasileiro era de baixa qualidade. O petróleo pesado e tal, mas hoje mais com caro pra refinar, né? Mas hoje com pré-sal isso mudou, essa lógica mudou. É possível, hoje a sim. discussão, Júnior, pra você ter noção, a discussão já foi tão além que, assim, o pré-sal, ele é tão eficiente, Sim. ou seja, custa tão pouco pra gente tirar o pré-sal e fazer toda a cadeia, que os outros poços que não são pré-sal, custa tão mais caro, que aí já tem a discussão, quem quer privatizar a Petrobras, né? Esse debate, que é um debate mais aprofundado, já tá brigando assim. A Petrobras devia focar toda a energia no pré-sal. E ter ganhos de escala absurdo. Sim. E esses outros postos que não Deixar são... na mão da... Deixar na mão da iniciativa privada. Deixa esse povo explorar isso aí. E eles nunca vão conseguir competir com nós. Eles exploram, entrega pra lá pra outros países que precisa, faz lá e a gente vende esses bagulho. Isso você não concorda? Não concordo. Também não. Não concordo. Mas ela não tem capacidade de explorar tudo, porque não tem como explorar tudo. Tem sim. Tem, mas não com o que está estabelecido hoje. Mas se tiver um processo de revitalização da Petrobras... E mesmo se ela tiver capacidade... às vezes aquele poço não vai extrair tanto petróleo assim. Não compensa, esse que é o ponto. O pré-sal custa, sei lá, $2 e pouco pra puxar um barril, e o outro lá custa 10 e pouco, 15 e pouco. Entendeu? Esse é o problema. Só que assim, o petróleo é estratégico. O petróleo, ele é monopólio. Não dá pra deixar na mão de qualquer um. Mas tá na mão do Brasil. Não tá na mão do Brasil, tá assim, né? Em uma parte tá... Mas quem detém, o conselho lá, quem detém a administração ainda é o Brasil, né? Ainda não é o capital estrangeiro. Sim, mas eu acho que o capital estrangeiro tem um poder de voto em algumas decisões, mas é minoritário. O governo brasileiro, pra ser mais específico, o governo brasileiro na mesa votante tem sempre a opção de vetar? A metade mais um. Pode Ou crer. seja, é a maioria. Não, sim. Sempre Tem um isso. controle. Tem um controle. Se tem 51%, acabou. Tem um controle. O problema é o seguinte: você tem os acionistas e os acionistas estrangeiros, que esse é o problema. O acionista estrangeiro, ele vai demandar numa outra moeda. Ou seja, você é um americaninho, você é um norueguês, você investe nas suas ações aqui. Que é uma coisa também que a galera... Esse dia eu fiz um vídeo lá, esse mesmo vídeo do galera do MBL, eles ficam doidos lá. Eles fazem essa marcha, que eles acham que você pega real aqui e joga real lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos aceita real. Não é assim. Então vamos lá, você tá nos Estados Unidos, você tá na Noruega, vocês compraram ações da Petrobras, vocês são acionistas da Petrobras. Os seus lucros e dividendos que a Petrobras gerou, vocês querem na moeda de vocês, que é dólar. E dólar a gente não tem essa soberania. Então isso tá demandando, a gente precisa ou vender uma outra coisa pra poder buscar esses dólares pra você levar embora. Então isso gera um problema econômico na balança comercial. Sim. Diminui as reservas. Isso deixa o Brasil vulnerável, isso deixa a sua moeda mais fraca, isso deixa você vulnerável em relação a essas coisas. Quando deixa vulnerável, gera processos inflacionários. Então o Brasil tá sempre nessa gangorra. Por quê? Porque o senhor foi lá e abriu o capital lá pra deixar os estrangeiros tomar conta aqui. Então assim, além de a gente ter um problema, a primeira discussão é capital privado ou todo estatal. Só que na verdade são dois. É capital privado interno ou estrangeiro. Entendeu? Sim. Ou estatal. Porque a China, por exemplo, tem capital privado, mas é totalmente nacional. As empresas petrolíferas chinesas, assim como outros setores. Então a gente pode discutir. Pode discutir, por exemplo, se esses outros campos fossem para capital nacional. Sim. Eu tenho a percepção que não tem capital aqui dentro pra isso, tá? Claro que não. Claro que não. Vai ter que ser gringo. E aí o tem que ser gringo. O gringo esquece. Mas, por exemplo, em outros países, quando eles fazem essa abertura, porque eles precisam de capital estrangeiro, eles fazem acordos, né? Tipo, o acordo que eu posso te falar, assim, quando eu for fazer a distribuição de dividendos e tal, eu dou dividendo pra você, você pode comprar mais ações, você pode reinvestir e aumentar a sua proporção, etc. Não necessariamente isso tem que parar no bolso do cara, né? E às vezes o que o Brasil poderia fazer que outros países fazem? Beleza, você quer reinvestir? Reinveste sem imposto, entendeu? Agora, se você quiser sacar, na hora de sacar a gente cobra imposto. Aí na hora de sacar essa diferença toda que você falou aí do... Mas e a questão da moeda? Então, essa diferença da questão da moeda, cambial... tem como você, via imposto, você balancear, porque aí ele vai pagar o imposto em cima do valor do saque dele, e aí o Brasil, tipo, vai lucrar duas vezes, né? Vai lucrar com a produção, e na hora de dividir o dividendo lá fora,
a gente, tipo, cobra um valor pra remessas internacionais, pra Não, mas tirar isso. capital daqui. É isso que eu fico brigando com o pessoal lá, assim. Não, mas que tem que ter, eu tô apontando a solução, concordei. Não tem que ter. Não tem que ter porque é o seguinte motivo, não tem que ter. Uma hora o cara vai sacar o lucro. Vai ter remessa de lucro. Essas remessas de lucro, cambiais, elas já são controladas pelo governo. Já são controladas pelo governo. Sim. Esse exemplo que você tá falando é o IOF. Quando você vai transportar a real em dólar, você vai pagar IOF. Esse é um Sim. imposto regulador Certo. desse câmbio. Já é o governo que controla. Aí você tá falando pra mim, pode aumentar esse imposto. Não, tem que ter um imposto específico pra esse caso de dividendos. É esse. Não, O IOF é um desses. é um deles, mas o IOF não é só isso, entendeu? Tô falando, tem que ter esse e um específico pra esse caso. Não, o IOF é câmbio. Qualquer tipo de remessa que você for fazer de moeda Qualquer pra outra. tipo. Sim. O isso. dinheiro do Só que acho YouTube que você ele não tá recebe defendendo- pelo IOF? Acho que ele. Então você não é acionista da Petrobras, eu acho que não. Não sou Acho que ele tá Então. defendendo uma alíquota maior de IOF pra remessa de estrangeira de petróleo. Um negocinho. Exatamente, De tipo, dividendos relacionados a. Dividendos de capital estrangeiro, você tem que Me vincular parece isso. interessante. Não, mas Teria pra que você quer isso? Porque você que não quer nenhum capital estrangeiro. Não, eu tô dizendo Não, que eu tô falando assim, precisa. não, a gente tem lá um setor que é monopólio, que é estratégico pra sociedade, que a gente não É que a pode deixar na mão dos estratégia outros. dele é trazer o capital e manter ele aqui, entendeu? Essa é a estratégia. Não Essa sei é a estratégia. Aí você essa é a reinveste ideia. o capital aqui dentro. Eu não sei aí a se- Petrobras, que você falou que não tem refinaria, Sim, certo? ele Não tem seria- refinaria, começa a ter refinaria, ele porque teria você tem que incentivo. reinvestir. Não, Aí quando ele for tirar o dividendo, o bolo é muito maior, porque ele reinvestiu Vou até- durante 2, Eu 3 sei, anos, mas, assim, etc. mas a pergunta é assim, por que você quer fazer isso? Por que você quer fazer isso? porque É capaz- precisa de um montante de Porque a gente capital. Mas precisa a, de a Petrobras dinheiro. já tem isso. Não A Petrobras já tem, é, lógico não. que tem, pô. Eu não sei Os se- gráficos que eu mostrei lá pro cara, lógico que tem. Aqueles gráficos que os caras mostrando, pequenininho, mas é bilhões. A Petrobras consegue montar a refinaria dela, pô. Se ela não conseguiu, o Estado brasileiro consegue montar uma refinaria. Não é possível que a nova economia do mundo não consegue montar uma refinaria, porra. Tá, por quê? Claro que consegue, pô. Aí, não, mas quando foi lá, não sei o que, na passadinha e roubou, coisa e tal. Não, gente, calma. Porque tem bandido, tira o bandido, monta. Resolve dois problemas. Tira o bandido. Vou aproveitar. Então, você tem que culpar o PT. É claro que é o PT, pô. Ele que Eu fudeu vou- com tudo, eu então. vou É, pô. aproveitar A o Dilma gancho fudeu com tudo. pra explicar aqui a minha abordagem pragmática. Minha Tá. abordagem é a seguinte: eu não vou partir a decisão política de um preceito ideológico, eu vou partir de um Tá. preceito de eficiência. Então, se essa medida que você trouxe, além de. Aí não é só o conceito teórico, eu precisaria ver, pô, que país que fez isso, que estado brasileiro fez isso, como que deu Eu te certo. dou uns Não, uns exemplos. perfeito. Se você me traz isso, me mostra e fala assim, ó, isso aqui vai trazer isso de benefício e pode ter um malefício aqui. Inglaterra, Eu vou- Alemanha, É, França, Não, em todos petroleira. desenvolveram várias indústrias Não, com base não, nisso. Em Assim, petroleira, setores monopólios por estratégia, monopólios por Teria natureza. que Não, ver- mas eu tô te dando um exemplo desses países, mas assim, os exemplos da indústria automobilística. Todo grande país tem uma indústria Sim, Mas não automobilística. mas são não é monopólios por monopólio natureza, natural, lembra não que eu São, falei? Mas assim, mas a indústria é. A indústria automobilística como um todo, ela não é um monopólio. Não, Mas assim, o país é, eu tô querendo dizer que o país é. não. É uma referência Não, mas, nesse sentido. mas lembra que a gente estava conversando sobre o monopólio por natureza? Não, É. sim, mas mesmo no caso do monopólio se aplica da mesma forma. Não, monopólio por natureza não tem como fazer concorrência. Se você não tem concorrência, por que você vai disputar com isso com alguém? Não é disputar. Veja só, eu tô querendo dizer que o capital interno, eles não tinham, tá? Pós-segunda guerra, países quebrados, Sim, etc. sim. Como que eles se industrializaram, como que eles cresceram, e indústrias de ponta como a automobilística. Você vai dizer que o carro alemão não é bom, que o Porsche não é óbvio bom, que é mas bom. a Volkswagen não é boa. Sim, mas. E tal. mas Como que eles fizeram isso? sabe quem que criou a Volkswagen? Volkswagen eu não sei, mas a BMW eu sei. Não, mas inclusive é até legal trazer. E a Hyundai? Não, e a então. Kia? Não, mas é interessante esse corte, porque assim, Volks quer dizer povo e Wagen quer dizer carro. Então é o carro do povo. E o Hitler, ele teve essa estratégia de trazer. A BMW também é um projeto que os nazistas ajudaram, só que a BMW já era, na época, carro de luxo. Então a ideia dele. Era motor de avião. Sim, sim. Mas assim, a BMW nos anos 40 já estava produzindo Sim, carros, já tava. mas não eram carros acessíveis. Então a ideia dele, e aí é óbvio, o cara é um genocida, filho da puta, mas a ideia dele ali nesse sentido específico foi boa, que foi trazer, baratear os carros, construir uma indústria alemã que vai ser privada, mas gerenciada pelo Estado. A Volkswagen foi gerenciada, aí quando ele caiu, mudou a diretriz e tal, mas quando ele gerenciava era estatal. E aí, mais do que isso, né, a Alemanha então ficou famosa pela Volkswagen, mas tem as Autobahns, que também foi um projeto massivo que eles construíram estradas ligando toda a Alemanha, sem limite de velocidade, quem já foi pra Alemanha sabe, e eles investiram no carro popular. Isso. Agora, teve capital estrangeiro? Teve, mas o que o Tamir tá falando é importante também, porque o setor de monopólio natural, ele tem uma característica diferente na economia, que é justamente você não tem competitividade. Então a própria Volkswagen, ela bebeu, digamos assim, da competição de outras indústrias, ao ponto que fez com que ela seja mais incentivada e tal.
tem a concorrência, uma tecnologia nova ali, vamos incorporar. No petróleo isso de fato não existe, porque é um monopólio natural. Não, eu concordo, não tem a concorrência. Mas eu tô dizendo, qualquer tipo de indústria que se desenvolve, Precisa de um capital privado. precisa de um capital privado. Aí tá, Você quer ver eu um não por tenho, exemplo, que eu não tenho no Brasil É. capital privado. Não tenho Tá, do culhão de uma vamos petrolífera, certo? Não, peraí, calma aí. São duas coisas. É. Pra eu concordar com você. Por exemplo, o setor de telefonia, Tá. ele foi privatizado. Tá. Eu concordo com a privatização. Por quê? Porque teria concorrência Sim. e era uma tecnologia que a gente não dominava. E não é monopólio Fiz- natural. Fizeram uma transferência tecnológica e não era monopólio natural. Sim, Beleza? telecomunicações Aí eu não é. concordo. O problema meu com a Petrobras é que é monopólio por natural e depois já foi construído o parque. A Petrobras já é uma empresa competitiva, ela já consegue fazer os seus próprios investimentos e o Estado brasileiro, em última Não, mas instância, eu ele não- consegue... Eu não tô querendo privatizar a Petrobras. Deixa do jeito Tá. que tá. Eu só tô te explicando que como do jeito que tá, a gente chega no seu objetivo. Não, o que tem o jeito que tá, a gente tem que melhorar. A gente tem que melhorar aquilo, o jeito que Vamos tá. lá. A gente tem que melhorar. A gente tem que, Vê se você tem que entende o que eu tirar tô te esse Se- estrangeiro. Tá. O capital estrangeiro que foi lá, comprou ações da Petrobras, que tá como acionista e tudo mais, ele precisa receber as remessas quando tem divisão de lucros e dividendos. Aham. Sim. Divisão de lucros e dividendos na Petrobras, inclusive eu acho que o recorde foi no governo Bolsonaro. Sim. Foi Sim, foi. Governo Porque- Bolsonaro. Escalando o porque, povo brasileiro. exatamente, porque Era- ele aumentou... Era um negócio muito alto. É, Era um negócio muito a alto. parcela de Mas lucros e sempre vai dividendos. ter. Sempre vai ter divisão de lucros e dividendos. Sempre A não vai ser ter. que ela fique capital fechado de Ah, novo. sempre vai ficar. Mas beleza. sim. Não, mas vai ter entendi. pro Estado, né? Mesmo assim vai ter pro Estado. Vai Isso, ter. é verdade. Porque Exatamente. o, Os Estado, Correios. o Estado detém uma parte das Perfeito. ações. Aham. Ok. Como eu tô dizendo que sempre vai ter, então é uma coisa recorrente, o governo tem como controlar isso, você tem duas formas de você fazer, ó. Pro cara, você que tá aqui, sei lá, você que tá aqui investindo capital japonês, alemão e americano, canadense, tudo Do mais. dólar. Tudo em dólar, certo? É. Você vem, deixa seu dinheiro aqui. Aí, ao invés de você tirar esse dinheiro, você faz o seguinte, olha, agora a cotação tá tanto, tá? Deixa esse dinheiro aqui e vamos investir agora no outro projeto da Petrobras. Vamos investir agora na nova refinaria. Vai Então, abrir mais ações? isso. Aí ele reinveste esse valor dele, do dividendo, e aí com ele começa a ter participação agora na refinaria. A Petrobras vai aumentar de tamanho. Para ele é interessante. Porque se ele tirar o dinheiro daqui, ele vai se fuder pagando imposto. Porque nós vamos cobrar um imposto para ele, que não é só o IOF. O IOF é um imposto sobre qualquer movimentação financeira. É sobre essa questão de lucro, dividendos de capital estrangeiro. É dois, então, o imposto tá querendo fazer, né? É deixar Não, o IOF é- mais um, é isso. O IOF sempre vai existir porque a gente recebe dinheiro do YouTube e Sim, todo É mundo isso aí, faz- não, porque é outro, Isso é uma o coisa. câmbio. É outro câmbio. Agora, é um imposto pra esse tipo de lucro de dividendos, que a pessoa vai ter que pagar, porque se você é pessoa interessante. física, você paga na pessoa física, não paga? Você recebe ações, por exemplo? Sim. Sim. Então, sim. na hora que você não recebe o... Não, os lucros de dividendos não. O lucro de dividendo não, mas você recebe lá tá no imposto de renda de qualquer forma. Tá, sim. mas você não paga, né? Isento. É, mas o... É o A projeto, remessa, de lei, né? é taxada. Qual remessa? A de... Não, sou acionista da Petrobras. 6 meses ela distribui lucro de dividendos. Esse lucro de dividendo é isento. Esse lucro de dividendos é Sim, isento, mas mas o projeto do Lula não é taxar a partir do ano que vem. É. Não, Tá mas 20 se anos você é no poder, não taxou até estrangeiro, hoje. na hora que o dinheiro vai pra sua conta estrangeira, vai ser taxado, não vai? Vai pelo país deles lá, né? Ah, sim. Vai pelo país deles. É bom Igual lembrar YouTube. isso. O YouTube É. pega lá na fonte nossa. Pega. É bom lembrar isso. Bom, Então, se você fizer dessa forma, você pega e dá um incentivo pro cara deixar o dinheiro aqui. Não, eu tô entendendo o seu raciocínio. Eu não sou, Tá, não sou nem contra. Eu só não tô entendendo o seguinte. Por que tem que deixar o capital privado? Não, é por que especificamente com a Petrobras? Se ela tem essas características que não faz sentido. Aí a gente precisaria... Esse que é o ponto, entendeu? Se você, assim, sincero, se você estudou ao ponto de falar que a Petrobras hoje tem a capacidade de investimento, ou o Estado brasileiro tem os recursos necessários para a gente não depender de exportação de petróleo bruto e conseguir refinar o nosso petróleo, aí a gente não precisaria Não, dessa... a última vez que eu vi esses dados, quando eu tava antes de vender a Landulfo Alves, antes de Bolsonaro vender a Landulfo Alves, a capacidade de refino da Petrobras já tava na casa de 98%. Não, De refino para o consumo interno. 98%. tá, mas e para exportação? Não, isso aí são outros 500. Precisa. Cara, e uma coisa que eu, assim, ó, uma perspectiva minha na economia que, assim, e aí o Paulo Gala até fala disso, que é interessante, que, assim, o Brasil precisa focar não apenas em campeões nacionais, e sim campeões multinacionais. Ao ponto que, de fato, cara, quando você vai ver os países que cresceram, que têm renda alta, não só eles têm empresas nacionais boas, como essas empresas vendem pra fora. Então eu acho que tem que ter Não, sim tudo bem, mas exportação, assim, cara. Loconte, calma aí. Não, Exportação de petróleo refinado. calma aí. Mas aí nós estamos falando de duas coisas diferentes. Tá. Nós estamos falando. Uma coisa é você pegar o petróleo bruto, levar pra fora pra refinar e comprar esse petróleo refinado. Sim. Então, mano, esse é o primeiro problema. Já é boa. Pronto, o Primeiro problema. parque de refino do Brasil precisa ser concluído. E esse parque de refino precisa ser nacional. Concordo. Porque os Concordamos. custos precisam ser em reais. Sim. Que é a sim, moeda que a gente é soberano. Sim. E controle. Depois disso, o excedente, você pode continuar mandando pra fora não refinado, mas o ideal é que se refine.
Tá. O ideal é que se refine para criar valor agregado. Sim, valor agregado. Tá? Mas assim, a primeira urgência precisa ser autossuficiente em nível de refino. A última vez que eu vi isso, estava em torno de 90 e poucos % com essa venda de Landulfo Alfa para gringo. Agora ficou lá a gasolina mais cara do Brasil, tá naquela região, porque foi vendido para capital estrangeiro. E diminuir a capacidade de refino do Brasil. Isso é inadmissível. Entendeu? Isso é inadmissível. É por isso que eu falo assim, não tem necessidade de ter um capital estrangeiro. Porque a Petrobras, ela já é uma empresa que consegue fazer isso, e mesmo até a ponta onde ela não conseguiu, o governo brasileiro consegue fazer isso sim. Que é o principal acionista, ele consegue entrar sim e desenvolver o negócio aí. Aí fica muito se discutindo sobre isso, só que na verdade tem outras coisas aí, pô, ferrovia. Eu falei isso aí no vídeo, ferrovia tá aí, o Paulo Guedes liberou ferrovia, todo mundo entende que precisa de ferrovia. Por que cadê a empresa privada fazer ferrovia? Pois é, esse é o ponto. Esse é o ponto. Infraestrutura, quando você vai analisar a história econômica dos outros países, infraestrutura é um negócio que ou é Estado 100% estatal, ou o Estado dá subsídio, dá ajuda, isenção. É um assunto muito complexo pro Brasil, porque a gente tá 100 anos atrasado já. Esse é o problema. Eu sei, mas aí que tá. A China também estava 100 anos atrasada. Vê a malha ferroviária da China nos anos 80 e hoje. É um salto que eles deram e é recente. E então, eu sou chato com isso, assim, ó. E não dá pra falar, mas é um debate antigo e tal, mas a gente tá atrasado. Pode ser que falando que eu sou de esquerda, mas eu desço o cacete no Elia Jabbour, que é um comunista, por causa disso, porque precisa fazer ferrovia no Brasil. A ideia dele é que venha chinês aqui fazer. Ah, é verdade. Aí e ele fala assim, como é assim, Elia Jabbour? Chinês vai, ele fala, né, rasgar o Brasil de fora a fora com trens de alta velocidade, a troco do quê? É lógico que é pra escoar a produção dele. Que é o que eles fazem. Escoar aqui pra entrar na lojinha aqui no centro de São Paulo, igual você tá, destruir todas as lojinhas. Mas isso é ruim? Então, podia ser melhor. Assim, tem um jeito certo de fazer. Eu concordo. Assim, vamos abrir as pernas também. A China tá fazendo isso não só na África, como no Sudoeste Asiático. Que é justamente isso. Eles investem e tal, e aí o pessoal fala, olha a China como é bonzinha, mas ela tá escoando produção. É a nova e também. Da seda. E exatamente. E a China tem muita visão de longo prazo. E destruindo o parque industrial das pessoas lá, né?